respeito do livro de Marcos, capítulo 2, onde o Espírito Santo ele me leva a poder ministrar algo que vem de Deus para nossas vidas. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é renovada a cada manhã, a cada amanhecer. Nós temos uma palavra diferente vinda do Espírito Santo, nos dando um caminho a ser trilhado diante da vontade desse nosso Deus. Livro de Marcos, capítulo 2, apenas o versículo 1, o versículo 2, e sabendo que a campanha é para que todas as muralhas vão ser derrubadas, mas o Espírito Santo ele tem as suas maneiras de falar conosco. Senhor, aleluia. É maravilhoso. Diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa. É poder falar de Jesus. É poder ouvir também acerca de Jesus. Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que a Bíblia nos ensina. Pois a Bíblia, ela é o nosso livro de regra, de fé e prática, onde obtemos dela regras a ser cumpridas, práticas a ser executadas, e sabemos que dela nos traz uma fé muito grande através de testemunhos, de vidas de mulheres, de homens, de jovens, que conquistaram tantas coisas, sendo obedientes a esta palavra, a qual nós muitas das vezes ouvimos, até mesmo lemos no nosso dia a dia. Para falar de Jesus, não é complicado nem fácil. Há um temor dentro de nós. Porque falar deste homem, falar o que ele fez, falar o que ele ainda vai fazer, temos que estar com a nossa boca purificada, com o nosso pensamento, com o nosso olhar, com as nossas mãos, com a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Sabemos que Jesus Cristo ele é alguém muito interessante, muito precioso. Um homem que foi rejeitado por alguns, mas acolhido por outros. Um homem que foi ovacionado por uma multidão e logo após, ao se entregue na mão de Pilatos, essa mesma multidão que ovacionaram ele, agora estão acusando ele, dizendo: apedreja-o ele, mata-o, lança ele na cruz. Sabemos que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Sabemos que Jesus ele viveu tantas muralhas na sua vida, muralhas essas de próprias pessoas, dos seus próprios discípulos, que estavam do seu lado, mas não sabia quem era realmente o seu Jesus. Jesus ele teve que passar por várias muralhas na sua trajetória. Aos 12 anos de idade, Jesus ele estava lendo a palavra. E quando Jesus ele lê a palavra, o livro de Isaías, por vontade de Deus e por uma divina revelação, quando disse no livro de Isaías capítulo 61, Jesus ele pega e ele começa a ler o livro, e logo após essa leitura, se levanta uma barreira diante do seu ministério. Que barreira que foi essa? Quando ele começa a ler que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregoar as boas novas, a levar a liberdade ao cativo. Quando Jesus começa a ler esse livro, logo levanta-se uma barreira diante dele, uma muralha se levanta diante de Jesus. Alguém já começa a acusar quem ele é. Esse daí não é o filho de José carpinteiro. Ou seja, quando Deus começa uma promessa, começa a se realizar na vida de Jesus. Quando o anjo Gabriel se apresentou para sua mãe, se apresentou ao seu pai, dizendo que aquele menino que estava no ventre dela seria alguém que traria sobre aquela nação algo diferente, traria libertação. O profeta Joel profetizou que no grande dia haveria uma efusão de espírito, e isso aconteceu. O profeta Zacarias também profetizou que quando a promessa de Deus se cumprisse, haveria liberdade para poder andar pelas ruas. As crianças que ora já não andavam. Quando acontecesse esse milagre, quando acontecesse essa profecia,
que o rei viria. Tanto é que o profeta Zacarias ele começa a profetizar no capítulo 9. Alegra-te, ó Sião, alegra-te, Jerusalém, porque o rei virá, em breve ele virá. Ou seja, Jesus, a grande promessa, estava por vir, estava por acontecer. Ou seja, irmão, quantas vezes nós já não ouvimos um profeta, ou até mesmo um pastor dizendo na palavra, que a promessa de Deus ela está viva, que a promessa de Deus ela não morreu, que aquilo que Deus prometeu para a nossa vida está de pé, basta nós confiarmos, basta acreditarmos, mas passando-se o dia, nada acontece. Mas o profeta sempre está dizendo, levante a sua cabeça, acredite que na hora certa o milagre vai acontecer. Não pode ser hoje, mas pode ser amanhã. A promessa de Deus, irmão, nunca vai cair por terra na tua vida. Eu não sei o que foi que Deus ele prometeu para a tua vida, para a tua família, mas uma coisa eu tenho certeza, passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, irmão, então vai acontecer, porque o nosso Deus ele é fiel. Glória a Deus. Ele profetizou, e agora todas as promessas por Isaías, por Zacarias, por Joel, está acontecendo. Jesus apareceu, e quando ele aparece, algo acontece. Algo surpreende a algumas pessoas, porque Jesus ele era diferente. Jesus ele era alguém que tantas pessoas olhavam e não conseguiam entender. Por que tão jovem, já interessado em palavra? Por que tão novo, interessado em ler as Escrituras? Hoje a nossa juventude está um pouco complicada. Hoje a nossa juventude está um pouco escassa, está dando dó da juventude, porque estão sendo cavalos, estão sendo escravizados pelo adversário. A juventude de hoje não quer mais ser como o nosso Jesus. Mesmo com 12 anos, ele já estava preocupado com o chamado de Deus na vida dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão. Possa ser que no meio da nossa família existe um jovem que hoje esteja na mão do adversário. Santo Deus. Mas amanhã eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Glória a Deus. A mão de Deus vai alcançar. E quando você menos esperar, você vai ver a transformação que Deus fará no meio da minha e da sua família. O nome dele será glorificado. Jesus, ele olhava para as pessoas que não queriam roubar a oportunidade da outra. Jesus bem sabia quem ele iria colocar as mãos. Jesus bem sabia para quem ele iria liberar uma palavra. Jesus sabia para quem ele iria dizer, vá até o tanque e lava-se. Jesus não ia em pessoa errada, irmão. Jesus não falava com pessoa errada. Jesus só falava com a pessoa certa. E quem era essa pessoa certa? Toda aquela que era rejeitada. E ele está aqui falando conosco. Santo Deus. Porque um dia nós somos rejeitados. Até hoje somos rejeitados. No meio do povo de Deus existe uma rejeição. Alguém que não gosta do nosso jeito de adorar. Alguém que não gosta do nosso jeito de pregar, do nosso jeito de louvar. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus que não fazem acepção, que olham com olhar de amor, com olhar Aleluia, de compaixão. Eu estou um pouco meio preso aqui, então eu tenho que me soltar aqui com Deus, irmão. Olha para essa pessoa aí, ela é a mais linda que hoje. Quem acredita nisso? Amém. Hã? Amém. Você não acredita nisso, não? Amém. Então eu queria que você desse um abraço dela sentado no meu, puxa ela assim perto de você. Fala, dá licença, santa, dá licença. Coisa linda de Jesus. Agora fala para ela, irmã, eu nunca vi tanta beleza como eu estou vendo você. Isso, balança ela, fala para ela, aqui nessa noite, irmã, é uma noite de você estar feliz com Jesus. Fala para ela, se alguém nunca disse que o teu sorriso é bonito, olha bem nos olhos dela agora e diga para ela, eu quero te dizer um negócio, o teu sorriso é tão lindo, irmão, se eu fosse você, eu passava a rir mais vezes, aleluia. Ah, pastor, a luta está difícil, sorria, irmão, sabe por quê? Porque cada sorriso é uma queda do adversário, cada sorriso é uma queda da muralha, por quê? Porque o teu sorriso vai causar alguma coisa. Glória a Deus. Entramos diante da presença daquele que diz que na presença dele a tristeza ela é transformada em alegria. Já foi falado aqui nessa noite. Ao entrarmos por essas portas, o único que nos conhece é Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui e nós sabemos que quando se reunimos, Ele conhece a cada coração, conhece a cada necessidade.
O nosso Jesus não é qualquer homem que hoje se diz profeta. O nosso Jesus não é qualquer pessoa que hoje está enganando muita gente. Cuidados com os falsos profetas. Cuidados com os falsos mestres. Cuidados com os falsos doutores. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com muita coisa, irmão. Orai e vigiai. Tem muito lobo com pele de ovelha. Tem muita gente dizendo que é pastor, mas na verdade não sabe o que é colocar um copo de água na mão de você que está ali sentado. Tem muita gente dizendo eu sou, mas na verdade não é nada. Jesus ele disse aos seus discípulos, eu estou dando exemplo. E dou exemplo fazendo. Eu não dou exemplo dizendo faça. Eu dou exemplo fazendo, praticando. Ninguém dá exemplo apenas por boca. Todos nós temos que dar exemplo praticando. Você poderia repetir isso para esse irmão bonito aí do teu lado? Quer dar exemplo? Fala para ele. Quer dar exemplo dentro de casa? Pratique. Apenas não fique falando. Tem muita gente que fala demais dentro de casa. Você tem que ir para a igreja. Você precisa se converter. Você precisa largar o vício, mas não consegue praticar o que está falando. É fácil eu chegar dentro da minha família e dizer, larga o vício do cigarro, quando eu mesmo não consigo largar. Santo Deus. É muito fácil eu dizer, vá para a igreja, caminha para a igreja, quando eu quero somente ir para a igreja, no meio da necessidade. Jesus ele disse assim, eu quero lavar os seus pés, é necessário. Me dá o seu pé aqui, Mateus. Me dá o teu pé, Lucas. Judas, deixa eu lavar. Chegou em Pedro e Pedro disse o quê? Eu tenho que lavar o teu. Jesus disse, não, se eu não lavar o teu pé, tu não faz parte do meu reino. Ou seja, Jesus estava dando exemplo de como ser diácono. Ele pegou uma bacia com água, pegou uma toalha e estava fazendo o quê? Servindo. Papel de diaconato. O nosso Jesus ele foi tudo, irmão. Ele foi obreiro, ele foi diácono, ele foi evangelista, ele foi missionário. Ele foi um bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa linda. E hoje nós não queremos ser nem um cooperador dentro da igreja. E hoje não queremos ser nada dentro da igreja. Queremos ser apenas ouvintes da palavra. Queremos apenas sentar na igreja e ver o pregador, o pastor dando a palavra. Para mim já está bom. Não. A Bíblia diz assim, não seja como você estivesse se olhando no espelho. Se é a mesma coisa. Porque quando você se olha no espelho, o que acontece? Você se vê. E quando você só ouve a palavra, você não consegue alcançar muitas coisas. Não basta só ouvir a palavra. Tem que praticá-la. Não seja só ouvinte, mas seja praticante. Jesus, aos 12 anos, ele teve que dar uma paradinha. Para quê? Para sentar e para ouvir. Para aprender qual era o tipo de pessoa que ele poderia lidar lá na frente. O nosso Jesus, eu quero acreditar que ele foi estudar, que ele foi aprender. A Bíblia não diz, mas eu quero acreditar, quero imaginar. Porque ninguém prega uma coisa sem estudar. Ninguém prega sem buscar conhecimento. Ou seja, Jesus agora, ele vai saber com quem ele vai lidar. Com o fariseu, com o saduceu, com o cananeu. Ele vai saber qual é o tipo de pessoa que vai estar ao seu redor. Você acha que nós aqui, nós que somos pastores, não sabemos quais são os tipos de pessoas que estão dentro da igreja? Existem aqueles amorosos, existem aqueles que são mais rancorosos. Existem aqueles que gostam de ajudar a obra, existem aqueles que não gostam de ajudar a obra. Pastores conhecem quem são as suas ovelhas. E as ovelhas precisam saber quem é o teu pastor. Jesus ele disse, as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o seu pastor conhece a voz das suas ovelhas. Ou seja, você conhece o seu pastor, irmão. Então não podemos deixar outras ovelhas querendo achar o nome do nosso pastor. Não podemos deixar com que outras pessoas venham a querer adivinhar a vida do nosso pastor. Quem é dessa igreja sabe quem é o pastor que tem. Quem é desse ministério conhece o evangelista que tem. Quem é desse ministério conhece a irmã que está sentada do teu lado. Ou seja, Jesus, ele sabia quem era a multidão que estava com ele.
Jesus agora, a Bíblia começa a dizer, entrou outra vez em Cafarnaum. Isso quer nos dizer o quê? Que Jesus já havia passado por ali. Mas Jesus agora, ele entra uma outra vez. Ele entra mais uma vez nessa cidade, em Cafarnaum. E agora, a sua entrada é diferente. Por quê? Porque agora, algo vai acontecer. O que vai acontecer? Dentro da casa que Jesus está. Dentro desta casa, existe todo tipo de pessoa, a qual eu estava dizendo agora há pouco. Pessoas que Jesus, lá atrás, quando ele desapareceu, ele sabia quem estaria dentro daquela casa. Jesus, ele sabia que haveria pessoas que não iriam aceitar quando ele abrisse a boca e dizer, perdoados estão teus pecados. Jesus sabia quem estaria dentro daquela casa. Pessoas que talvez iriam olhar e dizer assim, como pode alguém entrar num lugar que não existe mais espaço? Ou seja, aonde Jesus está, irmão, não existe limite de espaço. Aonde ele está, sempre vai caber mais um. Ou seja, na minha casa, na sua casa, não podemos limitar quantas pessoas podemos deixar lá dentro de casa. Eu vou explicar melhor para você. No momento da dificuldade, temos que estender a nossa mão para quem necessita. Eu disse dias atrás na igreja, um dia eu pude ter o privilégio de dizer à minha mãe e ao meu pai, tem uma pessoa que está precisando de moradia, pois a mulher colocou ele para fora de casa. E o único lugar que ele tem para poder se esconder do frio e ter um lugar para dormir, para comer, para tomar banho, é o lugar que ele vivia antigamente, usava droga dia e noite e dia. Para lá ele não pode voltar. Tem como deixar ele ficar aqui? A minha mãe não disse nada, ela disse assim, olha, pode trazer porque aqui é coração de mãe, cabe mais um. No mesmo instante eu fui chamar ele, trouxe ele, irmão. E hoje eu olho para ele, eu mergulho, sabe por quê? Porque um dia lá atrás, nós abrimos a porta da nossa casa, dizendo a ele, olha, só que aqui não tem mordomia. Aqui come o arroz no almoço para comer o feijão na janta. Expliquei a realidade para ele da nossa situação. E ele disse assim, não importa, o que você comeu, eu como. O que você beber, eu vou beber. Aleluia. Ou seja, irmão, muitas das vezes na nossa casa, não queremos receber alguém dizendo, eu não tenho o que oferecer para essa pessoa. Mas você tem Jesus, irmão. Você tem Deus. Você tem Ele para dizer assim para alguém, vem para minha casa, porque talvez o lugar que você está não está muito bem, está te fazendo mal. Mas eu vou abrir a porta da minha casa. Vou deixar você aqui algum tempo. Você vai passar um tempo aqui. Mas o que eu tenho eu vou te dar. Não tem arroz, deu arroz. Tem feijão, deu feijão. Tem Jesus, dá Jesus para a pessoa. Irmão, eu nunca falo uma coisa dizendo, não sei porque eu estou dizendo isso. Deus tem uma direção do que eu estou falando aqui. Talvez alguém está necessitado, está batendo na tua porta. E Deus está dizendo, ajude, estenda a mão. Estenda a mão porque Deus, Ele quer honrar a tua vida. Não feche a porta para ninguém, irmão. Deus nunca deixa um servo seu abrir a boca e vão. Sempre tem alguém dizendo, ou precisando ouvir o que eu estou dizendo aqui. E aqui tem alguém precisando ouvir isso que eu estou dizendo. Deus quer que você abra o teu coração. Tira o rancor. Tira essa tristeza. A outra sal é mal em si. Não deixe o adversário atrapalhar a obra que Deus tem na tua vida. Muitas das vezes a coisa não acontece. É por causa do orgulho. O orgulho não pode estar na vida do cristão, irmão. Deus, o cristão tem que quebrar o orgulho. Um dia, alguém estava assim na nossa igreja. Eu não tenho nenhum papel de dinheiro. Eu disse, por que tu não falou? Você é dizimista fiel na igreja. E se você é fiel, a igreja tem que te ajudar. Por que você não abriu a boca? Não contou a necessidade. A gente ajudar. E a gente vai te ajudar. Tem muita gente que não é fiel na igreja. Nunca quer ajudar a igreja, nunca quer dar nada para a igreja. Mas sempre quer alguma coisa da igreja. O que nós estamos precisando de hoje são pessoas fiéis na igreja. Pessoas fiéis no pouco, porque Deus no muito colocar. Aleluia, Jesus. Um dia, a minha esposa, ela disse, eu não vou dizimar. Porque eu ganho pouco, vou dizimar pouco. Quero dar um monte. Eu falei, olha, dizime.
O que a Bíblia está pedindo. 10%. Só isso. Eu vou ter que dar só isso para a igreja? Eu falei, é o que você ganha. Ah, não vou não. Faça a prova. Para tu ver o que vai acontecer. O que diz a Bíblia? Se for fiel, abrirei a janela dos céus. Primeiro mês que ela dizimou. Ela ganhou 4 cestas e depois ganhou mais uma cesta básica. Aleluia. Ela disse, o negócio é bom, vou dar de novo. Hã? Eu honro os que me honram. Aleluia. Quer honra de Deus, irmão? Honra a Deus. Quer que Deus honre a tua casa? Honre a casa dele. Mas pastor, como que eu vou honrar a Deus? Você não tem nenhum salário. Faça voto com Deus. Lança oferta alçada. Deus, olha. Aqui, Deus. Quero fechar essa brecha na minha vida. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Quantos aqui trabalham, levanta a mão. Quem não trabalha, levanta a mão. Vocês querem trabalhar ou não querem trabalhar? Amém. Hã? Sim. Vocês querem mesmo? Hã? Sim. Levanta a mão bem alto então. Quem quer trabalhar? Levanta aí, irmão. Vocês veem na porta? Pode se abrir? Hã? Amém. É mais. Aleluia, Jesus. Orientário. Deus te ama demais, viu, irmã? Qual é o teu nome, irmã? Fernanda. Viu, Fernanda? Abraça a mocinha, como de receber. Toda vez que Deus falar com você, você sempre faz assim. E quando o Pai fala, você já vai receber. Obrigado, Senhor. Desde a hora que você entrou aqui no altar, eu vi uma proteção sobre a sua vida. Escudo, te guardando, te protegendo, tantas coisas ruins. E o Senhor dizia assim para mim, olha, não tem sido fácil para ela. Tem sido um pouco difícil, um pouco complicado. Mas eu quero fazer algo para alegrar o coração dela. Eu não vou dizer para você que Deus vai abrir a porta, porque você levantou a mão. Mas não é essa área. Existe uma área na sua vida. Parece que o inimigo pegou um balde de água fria, jogou em cima de você e a decepção foi muito grande. Deus grande, aleluia. E o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, Ele manda dizer para você nessa noite: se tu crer, tu verás a glória dele sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Eu estou te olhando e eu estou vendo um homem na sua frente. E o Senhor está dizendo assim: eu vou fazer uma grande obra. Tu verás com grande sonho na tua vida. Aleluia, Jesus. E tudo que eu estou te dizendo aqui, dessa forma mansa, tranquila, porque às vezes quando eu vou profetizar eu sou muito desesperado, falo muito alto, grito, mas estou falando de acordo com o que o Espírito Santo quer que eu fale com a sua vida. Se você tiver uma paridade na sua casa, não fique ansiosa, mas em 10 dias, uma surpresa de Deus chegará. Se você crê, receba no nome de Jesus. Porque eu creio, Deus vai te surpreender. E você vai falar assim: olha, você é dessa igreja? Pastor Pedro Libano, preciso contar com isso. Peça, viu? Não oculte que Deus vai te dar. Conte para edificar a igreja e que nessa campanha você conquistou. Aleluia. Que você colocou diante de Deus. Glória. Você quer que a muralha está caindo? Hã? Eu creio. Eu falo, pastor Daniel, Pastor Daniel. eu irei chegar até o pastor Pedro, Chegar até o pastor Pedro. pedir para ele uma oportunidade, Pedir para ele. porque eu quero obedecer o nome de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Deixa a sua mão assim, ó. Glória a Deus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao seu santo nome. Jesus está dentro da casa e está pregando.
Porque Jesus não é que nem muita gente hoje. Reúne e não fala não fala de Deus, não fala de ninguém. Comenta outras coisas. Tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para falar do nosso Jesus. E agora Jesus ele está dentro da casa, está pregando. E coisa muito interessante é que agora está vindo até essa casa um homem. E não está vindo sozinho. Ele está vindo com 4 companhias. 4 pessoas estão vindo com um paralítico. E a coisa mais interessante é que esses 4 homens fizeram uma grande obra, fizeram um favor, porque tiveram a graça de Deus sobre a vida deles e conversaram com o paralítico, querendo se levar até uma pessoa que pode resolver o teu problema. Ou seja, a graça, o favor não merecido. Eles não tinham a obrigação de levar o paralítico, mas a graça de Deus desceu e eles pegaram e levaram. Quando chega lá, o que aconteceu? A multidão na casa. Para mim, eu tenho isso como uma barreira, um gigante, uma muralha, um impedimento. Mas para Deus não existe impedimento quando Ele quer tirar o teu milagre. Aleluia. A Bíblia diz assim que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus ele está onde falando da palavra? Irmão, quem sabe dizer? Ele estava onde? Fora da casa ou dentro da casa? Hã? E o paralítico estava onde? Dentro ou fora? O que acontece agora, irmã? Já que você está dialogando comigo aí. Vamos lá. Jesus pregando dentro e o paralítico ouvindo fora. O que está acontecendo com o paralítico agora? Os homens abriram o teto. Não, irmã, calma aí. O teto vai saber daqui a pouco. A fé vem pelo ouvir. O quê? O paralítico está fazendo o que do lado de fora? Dentro Jesus prega, fora ele está ouvindo. E logo o coração dele começa a palpitar. Eu preciso estar lá dentro. Eu não quero só ser ouvinte, eu quero estar na presença dele e poder receber dele. Está entendendo o que Deus quer da minha, da tua vida? Não somente ouvir de longe, mas estar presente na presença dele. Quer receber o teu milagre? Não seja ouvinte de longe, ou apenas de terça, de quinta, no seu dia de culto. Mas esteja na presença dele para que o milagre venha acontecer na sua vida. O homem está lá de fora, Jesus dentro. E quando Jesus está dando o seu sermão dentro da casa, agora o homem está ansioso, está desesperado. Eu quero dizer que ele entra em diálogo com os 4 homens. E aí, vocês vão me deixar aqui? Fizeram vir de lá aqui só para ouvir? Não. Eu quero que vocês me coloquem na presença dele. Passa a mão do seu irmão bonito aí. Esse irmão que está com as costas meio que calejadas de tanto apanhar. Fala para ele, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A partir de hoje vai mudar o negócio a teu favor. Fala para ele, irmão, a partir de hoje vai mudar o sistema da tua vida. Porque Jesus não vai deixar mais você só ficar ouvindo. Alguém está recebendo um milagre. Alguém está contando, não. O negócio vai mudar. É você que vai vir aqui contar. É você que vai abrir a boca a partir de hoje. E vai começar a dizer, eu e minha casa estamos servindo a Deus. Deus entrou na minha casa e fez um milagre. Vai mudar o sistema da tua vida. Vai mudar porque o cativeiro não vai ser quebrado. Ele vai ser transformado. Porque Deus vai fazer. Deus ele é fiel, irmão. O homem está do lado de fora. Agora vocês vão me deixar aqui. Eu quero estar na presença dele. Abriram um telhado. Agora entrou onde a irmã queria entrar. Abriram um buraco no telhado. E ao abrir esse buraco, Aleluia! eu creio que esse buraco foi uma providência de Deus. Porque, irmão, no desespero, ninguém vai pensar em querer arrancar o telhado. No desespero, ninguém vai pensar em subir em cima de uma casa. No desespero, sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Alguém indo na ponte e se jogando na ponte.
Alguém indo no terreno baldio, catando uma corda, pendurando na árvore e se enforcando. No desespero, ninguém vai pensar em querer estar na presença de Jesus. Mas eu e você estamos aqui. Olha para essa pessoa.